Então, o colégio que eu trabalho, o Estadual Alberto da Silva Paraná, fica no centro do vilarejo, no centro do município. É uma cidade bem pequena. E o Colégio Estadual Pedro Marcondes Ribas, ele fica no interior. É uma escola do campo, onde os alunos, para ir para a escola, se chove, não tem ônibus. Eles acordam 5h30, 6 horas da manhã, para chegar às 7h30 na escola. E saem no meio-dia e voltam 2 horas. Tem aluno, não pega celular lá, nesse lugar. Tem aluno meu que não tem televisão. E eu conheço relatos de aluno meu que nem piso na casa tem. É terra de chão batido. Então, essa daí é a minha realidade nessa minha cidade. E eu trabalhei, então, a política. Por que eu trabalhei a política? Na minha cidade, eu acho que é só lá que acontece, em outras cidades não há uma aversão muito grande de política. Porque criou-se o hábito lá de comprar votos com cesta básica e até mesmo dentadura. Por incrível que pareça, e R$20 compra voto na minha cidade. Certo? Então, as pessoas não querem falar de política, não querem discutir política. O termo política, o conceito política assusta. É visto com uma aversão muito, muito grande à política. Então, o meu trabalho, ele é baseado nas DCEs do Estado do Paraná, certo? Então, eu tenho como objetivos, alguns chavões os objetivos, mas era necessário colocá-los. Então, primeiro, conceituar filosofia política. Primeira coisa, versão política, precisamos conceituar filosofia política. Preparar para o exercício da cidadania, por mais que seja discutido, é um tema que a filosofia trabalha. Instigar a autonomia e a consciência crítica. Analisar textos filosóficos sobre política. E relacionar a política grega com a política contemporânea. Então, eu trabalhei de um jeito bem simples e bem na base, para dar uma solidificada. Então, eu voltei aqui. Ágora na escola. A escola como lugar de formação, por mais que eu não goste do termo formação, que me remete à forma, e a forma me remete a ver todo mundo igualzinho, eu usei o termo formação do cidadão crítico, se torna uma ágora, aquela mesma ágora lá dos gregos, no momento em que reflete um conceito, problematiza e se abre para a sociedade, buscando o preparo da cidadania fundamentada em leituras de textos filosóficos. Então, nós partimos disso daqui. Voltei de novo. A filosofia, isso daqui está no DCE do Estado do Paraná. A filosofia é filha da ágora e sua origem a vincula à política. Uma filosofia sem compromissos com a humanidade e distante da política seria por si só uma contradição insuperável. Isso aqui como determina a DCE do Estado do Paraná, instituição na qual eu dou aula. Compreendemos a filosofia vinculada com a política e comprometida com a humanidade, e a escola com suas portas abertas e sem muros, na qual leve o debate nas várias esferas da sociedade e provoque o refletir e agir. A escola na minha cidade, ela acaba sendo um centro, certo? Tudo é feito na escola. Nós temos dois colégios estaduais na cidade. Essa é a escola do campo e a outra que fica em frente no meio do vilarejo. Então, é ali o lugar do debate, é ali, nas grandes cidades, Curitiba, nós temos a Federal, temos os grandes centros. Na minha cidade, o conhecimento científico está no colégio, certo? É lá que é construído o saber. E aí eu começo trabalhando com meus alunos de uma maneira bem simples, o conceito de política. Eu vou lá da palavrinha política. Então, a palavra política, trabalho com eles, que deriva do grego polis, que tem por significado cidade, onde os gregos participavam das decisões na ágora, que nós sabemos que era a praça pública, e foi lá que nasceu a democracia. Vocês ouvem muito falar de democracia e não conhecem o termo, né? Que demos, do grego povo, e kratos, poder. Pensando em uma compreensão conceitual de política e a formação cidadã,
Buscamos quebrar preconceitos em relação ao termo político, marcados pelo senso comum, e a conceituamos por meio de filósofos como Aristóteles, Platão, Hannah Arendt, Rousseau, Maquiavel, Hobbes e Marx. Como eu falei para vocês, meus alunos não têm nem televisão em casa, então muito menos condição de comprar um livro. Nem numa livraria nunca foram. Fazer uma viagem para eles andar 15 quilômetros. Mas o Estado do Paraná fez uma coletânea chamada Antologia de Textos Filosóficos, que é um excelente de um material com fragmentos de textos. E eu trabalho com esses textos, certo? Então eu pego lá o que Aristóteles falou de política, o Platão, a Hannah Arendt, do Coleção Folhas, Preconceito contra a Política, um texto que tem no nosso do Estado do Paraná. Eu trabalho esse texto mesmo, que está lá no livro didático nosso. Rousseau, né? O Maquiavel, eu faço xerox, pelo menos do prefácio do Maquiavel, ou alguma questão da virtude e da fortuna, é melhor ser amado que temido. E trabalho também o Hobbes, alguns trechinhos do Leviatã e o Marx, que está na antologia também. Então são esses os textos que eu trabalho com meus alunos. Não trabalho livro, trabalho fragmentos. Certo? É o que eu tenho em mão que o Estado me favorece, senão não teria nada. Teria só um giz e o quadro. Então, a gente procura desde a raiz da política, que deve ser visto desde os gregos, né? Compreendida na água, a democracia. Assim, educando vê as raízes da política e começa a quebrar alguns preconceitos que trazia em relação à mesma. Então, quando o sujeito conhece lá que a política não é o que ele vê na televisão, no cenário, ou escuta no rádio, ele começa a entender a raiz da palavra. Quando Aristóteles fala lá da felicidade, opa, não é aquela política que me apresentaram, tem alguma coisa diferente. Então ele começa a pensar a coisa de diferente modo. Atividade. Uma das primeiras atividades que eu faço, quando eu vou trabalhar filosofia no segundo ano, eu peço para eles escreverem para mim uma dissertação da cabeça deles, o que é política. Mas, professor, o senhor não deu aula ainda. Não, escreva. Escreva o que é política, depois nós vamos ver. Então eles escrevem primeiro uma dissertação para mim, o que é política. Depois eu faço um trabalho com eles, que eles vão entrevistar pessoas que têm participação política no município. Eles vão entrevistar os vereadores, eles entrevistaram o prefeito, o ex-prefeito, o vice-prefeito, os candidatos. Esse ano teve ano de eleição, eles entrevistaram alguns que sabiam que não seriam candidatos, líderes de partido, representantes de associação, nós temos o sindicato rural lá, sindicatos, líderes religiosos, que não deixa de ser uma expressão política, e outros grupos. Eles fazem duas questões para essas pessoas. O que é política e para que serve a política? Quando eles fazem para os vereadores, o prefeito, eles ficam assustados, né? Vários vereadores já vieram falar comigo, o que você está me incomodando aqui? Por que você manda os seus alunos irem me fazer essas perguntas? Né? Então eles provocam com essas questões. Os alunos devem entregar o trabalho escrito e cada grupo tem 10 minutos para apresentar, com recursos que podem ser vídeos, slides ou cartazes. No meu colégio do centro ali, eles têm um pouquinho mais de recursos que a escola do campo. E uma coisa que os alunos me deixam impressionado é como eles têm facilidade para produzir vídeos. Às vezes eles não produzem o texto, eles baixam o texto da internet, mas eles acham imagens na internet, eles têm uma facilidade tremenda para criar vídeos, coisa que eu não sei fazer. E eles fazem muito bem feito. Os slides, para apresentar, como nós apresentamos, aqui no estado do Paraná nós temos a TV Pendrive, né? Então os alunos aprenderam a mexer com a TV Pendrive, eles apresentam os trabalhos lá, os trabalhos com slides, e com cartaz, né? Com cartolina de modo simples, eles apresentam com esses recursos. Após as apresentações, é realizado um pequeno debate, ou às vezes quando eles estão apresentando, eu já faço algumas perguntas, e deixo aberto para fazer algumas perguntas, analisando as pesquisas deles, o que descobriram sobre política, se as pessoas entrevistadas souberam definir política, como nós estudamos, se puxa de algum autor, o sujeito lá me falou parecido com Aristóteles, tem uma visão parecida com o da Aristóteles, e se suas concepções são baseadas no senso comum, né? E a maioria dos candidatos, nós temos, agora não mais, mas nós tínhamos candidatos vereadores semi-analfabetos, não sabia escrever o nome, sabia desenhar o nome, certo?
Então, como que é feita a avaliação? É observado o desenvolvimento do trabalho escrito, a apresentação e os recursos utilizados, e no final do bimestre eu faço na avaliação uma outra questão que eles deverão dissertar sobre o trabalho deles. Então, a avaliação é feita dessa maneira, é analisado o trabalho escrito, a apresentação oral e escrita deles, e depois, na avaliação final também, uma recordação do seu trabalho, certo? Com esse trabalho, nós percebemos o interesse do educando em pesquisar, entrevistar as pessoas e apresentar os trabalhos e debater. Eles ficam mais envolvidos porque eles viram a política na prática, eles conversaram com a liderança política do município, então eles se envolvem bastante. A primeira versão de política suja começa a ser quebrada, e os educandos passam a se interessar pelo assunto, citando referências, né? Aqui, quando eu coloquei citando referências, eles não vão virar acadêmicos, mas eu fiquei muito alegre nessa última eleição, que um ex-aluno meu se candidatou a vereador. E eu fui assistir o meu aluno no palanque, ele falava, a política deve nos levar à felicidade. Opa, está lembrando do Aristóteles lá, né? E ele teve 20 votos, inclusive o meu voto, mas não foi eleito. Mas eu fiquei muito feliz, ele conseguiu a representatividade do poder legislativo para ele falava da participação de todos os cidadãos, né? Então isso daí, para mim, é motivadora. Se interessam pelo assunto, a experiência será de grande valia, pois desenvolverá no educando a parte crítica, tornando capaz de conceituar o tema e fazendo com que reflita sobre o seu papel na sociedade. Olha, eu posso fazer um comentário aqui, mas me surgiu assim por insight. Se nós temos eleitores que vendem votos, ou políticos que compram votos, uma grande parcela dessa culpa, eu creio que seja da escola, porque não formou o bom cidadão. E aí eu vejo que pode ser que a filosofia colabore com isso, né? Ajudar o sujeito a refletir para que essa realidade não continue existindo. Então a escola se torna uma ágora, como na Grécia Antiga, onde o respeito à liberdade e à igualdade se fazem presentes no exercício da democracia, participação mesmo, democracia, tornando o educando sólido na formação de conceitos e um cidadão crítico, inserido em sua comunidade. Então a escola, para mim, ela tem que ser esse lugar de debate político, e deve-se falar de política na escola, né? As aulas de filosofia devem proporcionar, no meu ponto de vista, essa discussão. Deve se abrir para a comunidade fazer parte. Eu estou falando aqui da minha realidade, cidade pequena, eu não sei como funcionaria isso numa cidade maior. Aqui são as experiências dos alunos em sala de aula, os alunos debatendo, apresentando o trabalho, que vocês podem ver, eles estão utilizando aquele acende, né? A TV pendrive, eles apresentando e fazendo debate. Eu tenho vídeos disso, tenho vídeos gravados sobre isso. Aqui é um debate que eu fiz entre os professores da escola, que os alunos participaram. Então está a diretora da escola, o professor Ronaldo, que é um pedagogo que dá aula de sociologia, eu que fiquei na mesa, o professor Rosnei é um professor de história, que contextualizou a política na história, e o professor Wilson é um professor de português, é o professor mais antigo do colégio, e foi candidato algumas vezes e tal, já está quase se aposentando. Então nós fizemos um debate sobre a política, que os alunos puderam levar questões a partir daquilo que eles tinham estudado nos textos filosóficos. Eu fui audacioso, nós temos 9 vereadores na cidade, eu fiz um debate com os vereadores na Câmara. E chamei os 9 vereadores para responder a seguinte questão, o que é a política. 5 vereadores foram, 4 não foram. E os alunos conseguiram encher a Câmara, os alunos foram lá, fizeram as perguntas para os vereadores, eles responderam, alguns responderam bem, outros não tão bem, nós agradecemos a todos e tivemos essa participação. Foi um dia que não era de reunião deles, eu chorei muito e puxei muito o saco deles para conseguir fazer esse evento, e foi muito, muito bom, porque num primeiro momento eu queria fazer na Câmara para eles irem lá, ver como que acontece o poder legislativo, né? Como que se organiza a Câmara. O professor ir lá para ficar vendo eles votar em nome de rua?
A gente vai lá, não entende o que eles estão falando. Eu falei, não, então eu vou conversar com os vereadores, nós vamos fazer um evento diferente. Foi o que eu fiz lá, deu certo. Foi bem bacana, também tenho filmado isso daqui. E agora, por último, eu estou reproduzindo um jornal, um informativo, chamado Folha Ágora, que vai sair, eu acho que deve sair agora em outubro, que são artigos dos alunos, né? Eu deixei livre, falei, o professor está pensando em escrever um jornalzinho, então quem quiser participar, quem quiser escrever alguma coisa, escrevam para a gente. E me surpreendeu, o aluno chegou lá, professor, posso escrever sobre Maquiavel? Pode. Professor, eu queria escrever sobre aquele texto da Hannah Arendt lá, que eu achei interessante, posso escrever? Pode. Eu passei para um outro professor de português e a gente vai corrigir e vai sair um informativo sobre isso agora em outubro, certo? Então, isso daqui, a minha apresentação, é esse trabalho que a gente fez lá, humildemente, numa cidade pequena, sem muitos recursos, mas é o que deu para trabalhar, e é isso aí. Muito obrigado.